Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou levar você para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quarta-feira, pós-classificação. Quase 4 milhões de reais no bolso, nos cofres do Vasco da Gama, depois da classificação na noite de ontem contra a equipe do Marcílio Dias. Além disso, vamos falar de outros assuntos no vídeo da tarde aqui do canal, que é um oferecimento da campanha Você no Caldeirão, que vai sortear na terça-feira que vem um vascaíno ou uma vascaína para vir para São Januário com tudo pago. Você não vai gastar nada para vir para São Januário com hospedagem, ingresso e etc. Você vai conhecer o nosso Caldeirão junto com a gente e vai ser uma honra recebê-los por aqui. Beleza? Então é o seguinte, eu vou tocar a bola para o Lineker, que ele vai dar o recado do Você no Caldeirão e da Trip Tour. Se liga aí. Para tudo, torcedor, para tudo, você que ainda não está participando da nossa campanha Você no Caldeirão, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão, tá aqui, ó, digita lá, você vai encontrar a conta oficial da nossa campanha que vai te trazer para São Januário com tudo pago, transfer, passagem aérea, hospedagem, ingresso, você vai pisar no gramado de São Januário, almoçar conosco no restaurante do Almirante, vai ganhar um mega presente na Mega Loja, essa linda camisa do Vasco modelo 2024 e outra, a Trip Tour, que está realizando essa campanha com a gente, vai te dar outro presente se você, ganhador da campanha, segui-los nas redes sociais. Então corre lá no primeiro comentário fixado e segue a Trip Tour. E você que vai ter passagens aéreas durante o ano, vai comprar e fazer aquisição desse tipo de serviço, não perca a oportunidade de economizar e muito com a nossa parceira Trip Tour, que é oficial aqui dos nossos canais. Então corre lá que a Trip Tour tá fazendo uma mega promoção. E outra, se você for viajar para ver o Vascão, a Trip Tour vai colocar a gente aqui do canal e vocês no mesmo voo para fazermos uma bela de uma entrevista e você passar e se divulgar aqui. Não perca essa oportunidade, Você no Caldeirão com a Trip Tour. Recado dado, hora de falar de Vasco da Gama e você vai me dar aquela força, obviamente. Vai no like. Vamos pegar o nosso martelo e dar aquela martelada no like. Eu vou pedir para você deixar o seu like aí. Outro pedido que eu vou fazer para você em relação ao jogo de ontem. Hoje à noite tem live e eu quero eleger o melhor em campo e o pior em campo na noite de ontem. Então coloque aqui nos comentários quem, para você, foi o melhor em campo e quem foi o pior, que eu vou citar você mais tarde aqui na nossa live. Vamos falar sobre essa votação e já vou adiantar o meu voto. Para mim, o melhor em campo foi o Verratti. Correu o jogo todo, ajudou muito, deu ao Vasco uma consistência lá na frente. Quando a bola chegou, ele cravou e fez o gol. E o pior em campo para mim foi o Rojas. Muito mal, muito inseguro na zaga. Um cara que pediu para sair, na minha opinião, mais porque sentiu o jogo do que por estar machucado mesmo. Uma partida muito ruim do Rojas. Mas eu quero saber o seu voto. Então vai aqui embaixo, deixe seu voto aí para a gente poder trocar essa ideia, beleza? E na noite de ontem, 3-1. Um Vasco sem Dimitri Payet, que teve uma boa atuação, jogou bem contra a equipe do Marcílio Dias, mais ou menos, né? Eu tô brincando, tô sendo irônico. O Vasco teve uma atuação muito ruim na noite de ontem, completamente disperso, muito sem concentração, também sem confiança e algumas entradas de jogadores que surpreendentemente não foram bem, como o Juan Esforza. Tudo bem, faz parte, passou. O Vasco não jogou bem, mas se classificou. Mas a gente consegue colocar no individual alguns destaques para a noite de ontem. Primeiro deles, o Adson jogou muito bem, foi importante, conseguiu suprir a ausência do Dimitri Payet, dando bastante dinâmica para o Vasco na transição entre o ataque e a defesa e o ataque. Foi importante no jogo. Também temos o Juan Esforza, que não foi bem ontem, foi um pouco inseguro, mas deu para a gente reparar na substituição de tirar o Zé Gabriel para colocar o Esforza, que o Ramon Dias tem um plano, e esse plano é provavelmente colocar Esforza e Zé Gabriel para brigarem por uma vaga.
então provavelmente um dos dois vai para o banco. Outro destaque de ontem foi Pablo Galdames, muito bem no jogo, foi importante. Deu uma assistência linda para o David, que também foi outro destaque. Ontem o David entrou bem, preencheu bem os espaços, brigou bem pelos espaços, ganhou, deixou a zaga do Marcílio Dias em posição ruim ao ter que tomar conta dele e do Verratti. Entrando no segundo tempo, ele foi importante. Pode ser que o David venha a ser um jogador importante para o Vasco, aí entrando, né, no segundo tempo, não sendo um jogador titular. Hoje, jogadores do Vasco estão de folga, não temos treinamento. Amanhã o Vasco volta a treinar, se preparando para o jogo contra a Portuguesa, que vai acontecer em São Januário, às 6 da tarde, no domingo. Então você fique ligado aí, porque amanhã o Vasco volta a treinar e provavelmente teremos mais informações sobre o Gigante da Colina. Outra coisa importante para o dia de hoje: Jacuipense e Água Santa são os próximos adversários aí, aliás, são dois times que vão brigar para ver quem será o adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. O vencedor desse jogo estará na próxima fase e vai jogar contra o Gigante da Colina em São Januário. Fique ligado, acompanhe o jogo, vamos torcer aí para que venha qualquer um deles e que o Gigante da Colina arrebente na próxima fase da Copa do Brasil, que ó, vai dar ao Vasco aí mais de 2 milhões de reais. O Vasco que já faturou aí quase 4 milhões agora na primeira fase, com premiação entre participação, 60% da renda do jogo de ontem e também a premiação pela classificação, que é de 1.400.000, quase 1,5 milhão de reais. O Vasco vai colocando dinheiro no bolso na Copa do Brasil. E como eu digo, Ramon Dias e Emiliano, copeiros que são, tem sim um plano e esses caras vão tentar levar o Vasco o mais longe possível na Copa do Brasil. Ser campeão é cedo para a gente pensar, mas o Vasco vai fase a fase buscando as classificações junto com Ramon e Emiliano Dias. Agora, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, o próximo tema do nosso vídeo será mercado da bola e para isso você vai no like, porque vamos falar de Breno Lopes e também do André Silva, que agora sim, né? Tchau, tchau. I have to go now. O homem foi embora. Vambora. Bom, vamos falar sério em primeiro lugar. Meu compromisso é com a verdade com você e do outro lado. Preste bem atenção. Ninguém está dizendo que o Breno Lopes será contratado pelo Vasco. Nós vamos falar sobre uma negociação e sobre uma pedida do Palmeiras por esse jogador. E eu quero que você preste bem atenção, que a galera tem feito comentários embaixo dos nossos vídeos sem assistir o que está sendo falado. E aí falam que a gente está prometendo uma coisa e ninguém está prometendo nada. A gente só está falando e comentando sobre o assunto. Então, se você assiste o vídeo, a gente agradece muito, porque vocês são muito maneiros com a gente e é por vocês, por amor ao Vasco, que a gente está aqui. Bom, falando de André Silva. O André Silva, vindo à cidade de São Paulo para assinar o contrato, provavelmente vai assinar mesmo com o São Paulo. O Vasco acompanha de perto. Caso aconteça alguma reviravolta, o Vasco vai atrás de novo a carga para fechar com esse jogador. Bom, como o André Silva já está praticamente acertado com o São Paulo, salvo alguma reviravolta, como eu falei, o Vasco fica de olho nos outros nomes. E o nome do Breno Lopes volta a ser ventilado no Vasco da Gama. Mas a situação complicada é que o Palmeiras quer 20 milhões de reais por esse jogador. Breno Lopes já tem 28 anos. Breno Lopes é um cara que tem estrela lá no Palmeiras, é um cara reconhecido por gol de título de Libertadores, um cara meio que folclórico lá dentro do Palmeiras. Sim, é um jogador que pode ser um segundo atacante, pode ser um jogador para jogar dentro da área como Pablo Verratti e ser ali um substituto para o Verratti, mas ele não é um jogador, na minha honesta opinião, para 20 milhões de reais. O Breno Lopes é um jogador interessante, a gente reconhece isso, mas seria um jogador mais para um empréstimo ou um investimento ali na casa dos 7, 10 milhões de reais que seja, mas que não se pague 20 milhões. Então eu acho muito estranho que isso seja ventilado novamente. Toda informação que a gente tem é: o Vasco está analisando o nome, sim, Edu. O Vasco está conversando com os jogadores. Ah, o Breno Lopes é um deles? Sim, o Breno Lopes foi um jogador que esteve no radar, mas agora não é ainda o plano A. Vamos ver o que pode acontecer. Sim, o Vasco está trabalhando com o nome do Breno Lopes, mas também trabalha com outros nomes. Na minha honesta opinião,
se for para gastar os 20 milhões liberados pela 777, isso porque a 777 liberou o Vasco para pagar mais de 20 milhões à vista pelo André Silva, ou seja, essa grana está liberada para contratar um jogador. Então, justamente por isso, o Vasco vai precisar, e muito, de consciência e criatividade para usar bem essa grana. O dinheiro está liberado, o Vasco está negociando com os jogadores, mas talvez seja melhor usar a criatividade, encontrar um jogador ali como o André Silva, que não era um jogador conhecido por todo mundo, do que buscar o Breno Lopes no Palmeiras, pagando um alto valor por um jogador que, na minha opinião, está super faturado no valor de 20 milhões de reais. Bom, sua opinião é muito importante, coloca ela aqui no chat pra gente trocar essa ideia e eu volto mais tarde na super live do canal Os Vascaínos e em breve teremos um programa novo aqui no Os Vascaínos, viu? Fica ligado que o programa Martelo Batido será o seu programa de convidados e não é podcast não, é pro convidado vir falar de Vasco, pra gente trocar ideia, vai ser muito legal ter um convidado sempre com a gente aqui às terças-feiras. Fique ligado aí, em breve o projeto será divulgado, beleza? Tamo junto, aquele abraço e valeu! Ao seu lado.